Então, para a gente dar luz à nossa audiência, eu queria que você também ajudasse a quem não entende do tema, não conseguiu captar o que está em jogo, de uma forma, num português mais aprazível, mais fácil de ser entendido, que é o tema que o STF ele derrubou a regra das sobras eleitorais, porém mantém os mandatos dos deputados que foram eleitos antes desse entendimento do STF, e aí que ficou a questão entre se eles deveriam ser punidos ou não, porque é uma regra, ela poderia ser retroagida ou não. O que seriam essas malditas sobras eleitorais? É isso mesmo, Rodrigo. Na verdade, as interpretações estão aí, né? Muito depois da pandemia, inclusive, houve a necessidade, né, por parte do Poder Judiciário de interpretar muitas situações para poder adequar realidades em tempo real, porque as coisas aconteciam com muita velocidade. Nesse caso, o STF, o próprio Congresso, teve muito tempo para poder decidir como seriam as sobras, tanto é que é uma resolução que foi validada e publicada pelo próprio TSE, que consta essa sobra que foi ontem, destituída pelo STF. Então, nessa decisão que mudou-se a forma de apurar os deputados, os vereadores eleitos, o STF divergiu, foi por maioria, não foi por unanimidade, e houve a questão da modulação dos efeitos, que foi muito discutido, inclusive um vídeo uma discussão entre o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes rodou as redes sociais desde a noite de ontem, porque o ministro Alexandre de Moraes defendia que se a regra foi invalidada, ela deveria atingir as eleições de 2022 e, com isso, 7 deputados federais perderiam seus mandatos e diversos outros deputados estaduais também perderiam seu mandato. O que aconteceu foi que o ministro Luiz Barroso, que teve o voto, inclusive, vencedor, disse ao contrário, que deveria valer apenas para as eleições de 2024, com um argumento que eu até concordo. O argumento dele é de que esses deputados, esses 7 que perderiam o mandato, eles se candidataram, eles concorreram, a população votou neles sobre uma determinada regra. Então era necessário a gente ter pelo menos um mínimo de segurança jurídica, que uma regra que foi posta no início do jogo não pode ser mudada depois do apito final. Então eu tendo a concordar com o ministro Luiz Roberto Barroso neste aspecto. Paulo Leite, no Brasil, Malan que falava, né? No Brasil até o passado é incerto, meu amigo. E aí? Não, eu acompanho isso de perto. Aliás, eu acompanho legislação eleitoral há muito tempo, porque modero debates, projeto coberturas das campanhas, das eleições e das campanhas políticas. Uma coisa que eu nunca consegui entender, Bessone, é por que a nossa legislação eleitoral é toda cheia de penduricalhos e complexidades. As sobras eleitorais, eu nunca consegui entender de maneira completa, e olha que a doutora Luciana Nepomuceno esforçou-se ao máximo para tentar me explicar, o TRE tentou me explicar, e as sobras eleitorais são incompreensíveis, porque se você tem ali uma distribuição que é exata por número de partidos e número de candidatos inscritos, está sobrando o que nessa brincadeira, Bessone? É muito complexo mesmo, Paulo, porque se você for olhar o Código Eleitoral, que é quem determina a forma de fazer a apuração dos eleitos, ele é de 1965, ou seja, ele é 30 anos antes da Constituição, para começo de conversa. E de lá para cá ela foi alterada diversas vezes. Eu gosto de dizer que a gente tem mais alteração na lei das eleições do que eleições propriamente dita. Então isso cria um embaraço legislativo muito complexo. Tanto é que o TSE, todas as eleições, ele publica uma resolução própria e específica por tema. Então nós temos a resolução de propaganda, resolução de arrecadação e gastos de recursos, a resolução de pesquisa. Você tem agora, por exemplo, desculpe te interromper, mas acrescentando a questão da inteligência artificial. Sim, exatamente. Veja bem, a legislação não falou nada sobre inteligência artificial, mas o TSE fez essa inovação, vamos chamar assim, de colocar nas resoluções de propaganda situações que o candidato vai ter que observar na hora de usar a inteligência artificial, por exemplo. Então são coisas que não estão na lei, mas que foram introduzidas por resolução do TSE. Mas tentando explicar um pouco aí da sobra para o Paulo, na verdade a gente deveria ter chamado também um professor de matemática, porque realmente é uma equação muito complexa. Estatístico, né? Talvez tivesse um quadro aqui que pudesse desenhar para a nossa audiência que está nos vendo pelo YouTube. Mas o que aconteceu, até há uma incompreensão da decisão do TSE, que é importante os ouvintes entenderem melhor. O cálculo ele é feito em 3 fases. A primeira fase participam os partidos que tiveram 100% do quociente eleitoral,
Que o quociente eleitoral, aí tentando explicar também para os leigos, que é significa... outra complexidade absurda. Realmente é uma equação, sabe, Rodrigo? Então, o quociente eleitoral, ele nada mais é do que o número de votos válidos de uma determinada localidade, dividido pelo número de cadeiras a serem preenchidas nesta mesma localidade. Vamos dar um exemplo, na cidade A, que obtivemos 1.000 votos válidos. E nessa cidade nós temos 10 cadeiras a preencher. Então a equação é 1.000 dividido por 10. O quociente eleitoral é 100. Então os partidos que tiverem pelo menos 100 votos, eles vão participar da primeira fase. Eles vão preencher tantas cadeiras quantos quocientes eleitorais ele atingir. Então se tiver 200 votos, ele vai pegar 2 cadeiras. 300 votos, 3 cadeiras. E isso vão ter sobras, porque não é todo partido que atinge os 100% do quociente eleitoral. E lembrando que para essa rodada, o candidato especificamente ele tem que ter 10% do quociente para si próprio. Perguntar, porque teve também uma questão, só para poder entrar nesse tema, que eu sempre fiquei com essa dúvida, quando o Nicolas teve uma projeção de votos tão acima da média, né? Foi o recorde, se não estou equivocado. Foi recorde histórico de Minas. Recorde histórico do Brasil até. Do Brasil. Ele acaba criando um problema. Quando é pelo indivíduo, por uma pessoa, isso puxa para o partido inteiro ou aquilo acaba atrapalhando o quociente nesse caso? Ele puxa, mas para evitar esse puxador de voto, isso foi uma inovação legislativa para a época do Tiririca, que teve também seus milhões de votos, para evitar de que pessoas com 100 votos fossem eleitas, criaram essa barreira de que o candidato, para assumir nessa primeira rodada, ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, no nosso exemplo, que o quociente é 100, o candidato tem que ter pelo menos 10 votos. Né? Então, é para evitar o puxador de voto. Aí, concluindo a equação, né? Depois nós passamos para a segunda etapa, que vem a sobra. As cadeiras que não foram preenchidas com a primeira etapa. E o que tinha era a regra do 80-20. Ou seja, para participar dessa segunda rodada, o partido tinha que ter atingido pelo menos 80% do quociente eleitoral e o candidato, nominalmente, tem que ter tido 20% do quociente. Então, só para não parecer estranho, quem assume de início tem que ter 10% nominalmente. Quem assume na segunda rodada tem que ter 20%. É mais do que na primeira rodada. É estranho, mas está muito bem explicado. Eu estou agora começando até a entender. Isso. Só que nessas situações ainda vão ter sobras. Porque pode ser que nós tenhamos partidos que tiveram 80%, mas que não tenham candidatos que tiveram ao menos os 20%. Então nós vamos ter uma outra sobra. Então o que eu gosto de dizer que é a sobra da sobra. Aí entra o terceiro momento dos cálculos para apuração dos eleitos. O que aconteceu que o STF fez ontem, né? Ontem à noite na decisão. Nesse momento ainda tinha o 80%. Não tinha o 20% do nominal, mas tinha 80% do partido. E o que isso significava dizer? Significava que o partido que não tinha feito 80% do quociente eleitoral, ele sequer participaria do cálculo. E isso retira a participação de diversos partidos que acaba tirando, por via indireta, a participação popular, né? Partidos que têm menor representação, que defendem minorias, etc. Então, o que o STF fez? Ele tirou da terceira etapa a regra dos 80%. E aí vão participar da terceira rodada todos os partidos que participaram daquela eleição, sem a regra do 80% e sem a regra do 20%. E aí vai quem tem a maior média. Aí a média também é uma outra equação.